Como todos sabem, a Câmara de Comércio ela é uma entidade sem fins lucrativos, mas o nosso objetivo, a nossa missão é gerar lucro para os nossos associados e o nosso ecossistema. Então, o negócio faz parte da nossa atividade principal. E aí, convidei aqui o nosso conselheiro, Kleber Ceroni. O Kleber ele é brasileiro, mas está quase naturalizado paraguaio, já há mais de 15 anos trabalhando aqui no Paraguai, veio por diversos motivos, até ele bateu um papo com a gente ontem no jantar lá, deu uma retrospectiva histórica, mas ele tem um know-how ali bem interessante, eu acho que a gente pode explorar um pouco mais. A gente não tem como tirar todas as dúvidas, né, num momento assim tão curto, mas a ideia aqui é a gente bater um papo, aproveitar um pouquinho mais da experiência do Kleber. O Kleber hoje ele é CEO de uma das empresas do grupo Bogarim, né, que é uma empresa cimenteira. Então tem algumas empresas aí que são da área de construção e tem aí um match interessante com a cimenteira também. E o Kleber ele é conselheiro da Câmara de Comércio Brasil-Paraguai e hoje também é conselheiro da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, já foi presidente também, né, da Câmara aqui no Paraguai, e trabalha também com a gente na Russell Bedford como executivo, né, que trabalha na área de consultoria, de planejamento estratégico, de avaliação de mercado. Então, muito dos trabalhos que a gente desenvolve vem da carteira aqui gerida pelo Kleber. Então, tenho uma satisfação bem grande de trazer o Kleber aqui e propor aí alguns debates. Então, quem tiver interesse em fazer perguntas depois da fala do Kleber, levanta a mão e o Áureo vai levar o microfone aí para a gente manter o registro, tá bom? Então, Kleber, gostaria de colocar inicialmente aí uma pauta que nos foi trazida a respeito de saber um pouco mais sobre a Lei Maquila, né? A gente fala assim, Paraguai, Lei Maquila, industrialização, esse aí é o grande benefício, mas a gente tem vários outros benefícios, além da Maquila, temos a 6090, temos diversas outras possibilidades que tornam o Paraguai um mercado interessante aí para os empresários brasileiros. Então, Kleber, gostaria de passar a palavra com a provocação de Lei Maquila, a tua experiência aqui no Paraguai. Bom, uma boa tarde a todos, obrigado ao Roger e à Câmara Comercial Brasil-Paraguai por esse momento. Eu creio que é um momento ímpar para todos nós, né, poder estarmos presentes aqui e compartilhar uma série de informações, de experiências, de dúvidas também, né? Porque quando a gente vem num evento desse, a gente sai com tanta informação que a gente precisa dar uma polida, dar uma solidificada em como avançar, dar os próximos passos, né? E como empresariado brasileiro, também executivos que vêm a um evento como esse, buscar entender como é que o Paraguai trabalha essa questão dos investimentos, a questão da segurança jurídica, a questão tributária, a questão fiscal, a questão de mão de obra, que não é algo menor, né? Porque muitas vezes a gente tem muita ansiedade em vir se instalar e enxergar apenas a última linha, que é a margem EBITDA, o EBITDA da empresa, mas tem toda uma estrutura de processos como mão de obra, entender tudo isso, a questão de sindicatos também. É um mundo à parte, né? Eu que já estou no Paraguai há 15 anos, e a gente tem que entender um pouco o perfil de cada empresa, né? Eu sei que a Lei de Maquila é um atrativo muito interessante, mas através aí da Russell também nós estamos fazendo alguns trabalhos que nós temos que identificar quando existe uma necessidade de um potencial greenfield ou um investimento no país, é entender o perfil dessa empresa. O primeiro ponto é esse, fazer um diagnóstico, né? Essa empresa se enquadra no perfil de Maquila, não se enquadra no perfil de Maquila, se enquadra no modelo normal de atividade no Paraguai. Temos que comparar esses dois modelos com o Brasil. Então não é apenas
acreditar que chega no Paraguai e é maquila. Não, existe todo um trabalho por trás, toda uma avaliação, um diagnóstico, entender localização. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Paraguai hoje é um país que tem mais de 45 países investindo aqui, ou seja, um país que te dá uma segurança jurídica interessante. Eu cheguei no Paraguai no ano 2010, num projeto, foi um projeto do maior investimento privado na época do Paraguai, que era um investimento que não foi baixo lei maquila, Roger, foi um investimento normal, né, um regime normal. Foi um investimento greenfield de uma fábrica de cimento, que éramos 3 sócios, né? Era Camargo Correia, Votorantim, o sócio local, que é o Grupo Bogarim, e por estatuto a Camargo Correia fazia a gestão do negócio. Eu era CEO da Camargo Correia nesse momento, estava na Argentina há 4 anos e vim para esse projeto. Um projeto que não se enquadrava na questão da lei de maquila, porém nos beneficiamos muito da lei 6090 para importação de bens de capital e consumo, que foi extremamente atrativo e beneficiou o projeto de uma forma extraordinária, né? Quando a gente fala a questão da lei de maquila, né, a lei de maquila basicamente o que é? Quando a gente fala, nós brasileiros, escutar maquila parece algo feio, né, a palavra maquila, mas maquila nada mais é que transformar, né? Então a lei de maquila, o que o objetivo principal? É pegar bens de capital e consumo, transformar em exportação. Esse é o conceito da lei de maquila, tá? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar o presidente da República hoje. Cada vez mais solidifica o modelo de gestão do país, né? Aqui, independente do governo que sai ou do governo que entra, do presidente que sai ou do presidente que entra, existe um modelo de governança que realmente te dá segurança para fazer um investimento e acreditar no projeto, né? Ou seja, o próprio presidente hoje dizendo que nos próximos 3 anos não tem nenhuma menor ideia de aumentar impostos. Ao contrário, se puder reduzir impostos para incentivar o investidor, é isso que ele vai fazer. E a lei de maquila, como é que ela funciona, né? Primeiro a gente faz um diagnóstico, analisa todas as NCMs dos insumos que vão ser importados, tá? Essas NCMs elas têm que ser validadas pelo Ministério da Indústria e Comércio. Através da validação do Ministério da Indústria e Comércio se faz a apresentação do modelo de negócio, modelo de operação, que maquiladora vai operar, que tipo de produtos a gente vai produzir no Paraguai e para onde nós vamos exportar. Existem 2 formas da operação de maquila. A lei de maquila 100% e a lei de maquila por ociosidade, tá? A maquila por ociosidade, basicamente 20% a 30% do que tu produz fica no Paraguai, tá? E a lei de maquila é normal, na realidade tu pode exportar 100% do que tu produz, tá? Então, na realidade, o país busca também se beneficiar do produto que tu potencialmente vai produzir e fica no Paraguai como consumo interno no país. Esses 20% a 30% de produto fabricado e fica no país, eles pagam os impostos normais, que seria o IVA, que é 10%, e nada mais que isso, tá? Então, como é que funciona? A lei de maquila é algo muito simples, tá? Muito simples. A lei de maquila basicamente eu vou fabricar, um exemplo têxtil, tá? Vamos fabricar camisa, vamos fabricar calça, tá? Então, na realidade, o que eu preciso? Bom, para fabricar uma camisa eu preciso de linha, preciso de botão, preciso de tecido, tá? Preciso de etiqueta. Bom, onde eu vou importar? Vou importar os países de origem tal, tal e tal. A gente analisa essa NCM, importa todos esses insumos com imposto zero, tá? Então, esses nossos insumos para a nossa fabricação entram como imposto zero. Chegando aqui no país, nós vamos agarrar vamos dizer, o botão, vamos agarrar a linha, vamos agarrar o tecido e vamos confeccionar essa camisa, tá? Então, essa camisa nós vamos exportar, tá? Exportando apenas pagando 1% de imposto sobre o valor da fatura, tá? Da nota fiscal, tá? E se for para países como do Mercosul, Brasil, Argentina e Uruguai, está isento desse 1% também, tá? Então, qual é a grande interpretação do governo nesse sentido, né? E hoje vocês viram, basicamente, o Santiago Penha dizer que o maior incentivo social que tu pode dar ao povo é o trabalho digno, né? Então, a ideia é exatamente
que essa questão social seja dar trabalho, tá? Ao mesmo momento que dá trabalho, tu gera maior consumo, tu gera maior arrecadação, tu gera impostos, tu gera um país exatamente livre de tendências e necessidades de benefícios sociais, né? Então, a Maquila te incentiva nesse sentido. Paralelo a isso, nós podemos analisar também se é uma indústria que vai importar maquinários, bens de consumo, bens de capital, nós podemos analisar de se beneficiar também através da Lei 6090. A Lei 6090, ela te exime de impostos de importação desses equipamentos para tu fazer a tua beneficiamento dentro do teu processo de lei de maquila, tá? E essa lei de maquila também um ponto importante, a gente chama distribuição de utilidades, né? A lei de maquila, basicamente acontece muito, hoje no Paraguai nós temos mais de 300 empresas maquiladoras, e dessas 300 empresas maquiladoras, 70% são brasileiras, tá? Hoje, basicamente, nós temos 45% das maquiladoras nessa região Alto Paraná, que é aqui Mingaguaçu, Hernandárias e Porto Iguaçu. Temos em torno de 40% na Grande Assunção, que fica aí entre Luque, Mariano Roque Alonso, Assunção, e em torno de 5% na região de Pedro Juan Cabageiro, tá? Então, a gente fecha mais ou menos aí com 100% de como as maquiladoras estão distribuídas, né? Então, quando a gente faz um estudo de viabilidade, tem que analisar qual é o mercado que tu vai levar, que modelo de negócio, se o frete tem um impacto muito grande no teu custo final, tá? Então, tem, por exemplo, a Riachuelo, que é através da Texim, eles têm uma unidade de negócio em Mariano Roque Alonso, é fantástico, num parque industrial, né? Então, a logística tem um impacto menor, porque o volume transportado é bastante maior, né? Então, tem que se analisar também essa viabilidade, se a tua logística é uma logística que tem impacto, não tem impacto. Nós estamos fazendo um projeto agora, que é uma potencial fusão com o grupo que eu trabalho, de uma empresa metalúrgica, né? Hoje são os maiores fabricantes de torres metálicas para as linhas de distribuição de energia elétrica e telefonia no Brasil. É uma empresa que já está instalada há 40 anos, e nós estamos analisando trazer essa empresa via Maquila também para se instalar nessa nossa região, basicamente seria Hernandárias, né? E basicamente, se vocês terem uma ideia de números, tá? Nós fizemos 3 cenários, né? O primeiro cenário se nós fazer essa operação através do regime Maquila, se nós fizermos essa operação através do regime normal e mantendo a operação no Brasil, tá? Hoje a operação no Brasil te dá uma margem EBITDA em torno de 15%. A mesma operação, a mesma empresa, os insumos, exatamente a mesma coisa, tá? Se vier para o Paraguai, fazer um CAPEX no Paraguai, instalar no Paraguai, regime normal dos 15% já passa a 30% de margem EBITDA, tá? E se for através da lei de Maquila, passa a 43% de margem EBITDA. Tá? Então, a gente está num processo bastante avançado nesse sentido, tá? Possivelmente esse projeto avance. Então, para vocês terem uma ideia como a lei de Maquila beneficia e ela incentiva a se instalar no Paraguai, né? Eu vou a outro ponto importante quando a gente fala de mão de obra, tá? Porque tudo isso precisa de mão de obra para ser operado, tá? Há 15 anos atrás, quando nós instalamos a nossa unidade de negócio aqui no Paraguai, existia 2 linhas. Ou formamos mão de obra, ou trazemos expatriados. Expatriado não é barato. E a inteligência não fica local, uma hora ela vai embora. Então tomamos a decisão de formar mão de obra local, e realmente foi uma surpresa muito positiva. A mão de obra local é uma mão de obra extremamente treinável, o pessoal trabalha muito bem, muito comprometido, né? Então, essa questão da mão de obra, que pode ser muitas vezes preocupante para um potencial investidor em vir para o Paraguai, lhes confesso que fiquem tranquilos, invistam em treinamento e capacitação que o resultado vem, tá? Então, Roger, basicamente a gente está trabalhando um pouco essa questão da lei de Maquila, né? Claro que isso é de forma muito simples, muito direta, mas não muda muito o conceito do que eu falei, tá? Claro, tem alguns detalhes que a gente tem que apresentar um projeto do negócio através do Ministério da Indústria e Comércio, mas basicamente a lei de Maquila é isso: insumo a imposto zero, beneficia, vende 1% do imposto no valor da fatura, nada mais que isso, tá? Se tu exportar ainda para o Mercosul, é imposto zero. Tu está isento
de remessa de utilidades ao país de origem, tá? Hoje, se tu for fazer por operação normal, tu paga 16,5% para exportar, tá? Para tu enviar o teu dinheiro ao país de origem, tá? Como imposto sobre a utilidade. Se abaixo a lei Maquila, tu tem 0% de tributo na exportação, no envio das remessas, tá? Então tem uma série de benefícios aí que viabilizam, né? Por isso que hoje nós temos 45 países que investem no Paraguai por essa segurança jurídica, tributária, que a gente percebe no país hoje, né? Excelente, obrigado, Kleber. Pessoal, Maquila não é exclusivo do Brasil, tá? Então, outros países também existe a lei de Maquila, que é um padrão, a lei de Maquila aqui no Paraguai, ela tem um processo, tem requisitos a serem cumpridos, mas não dá, pessoal, para a gente dizer, o teu benefício vai ser X. A gente precisa analisar caso a caso, NCM a NCM. Então, é necessário fazer esse planejamento, esse estudo para verificar qual é o impacto para o seu caso, tá? Então, tem regras que são inflexíveis, são padrão, que é as que o Kleber comentou agora. Mas tem outras que a gente precisa analisar NCM a NCM, produto a produto. Então, só para deixar bem claro, Maquila não é algo exclusivo do Paraguai, porém, aqui no Paraguai é consolidado, tá? É uma legislação que está de vários governos, ela se mantém, ela se perpetua, ela é uma política de Estado. Então, acho que isso aí faz uma consolidação muito grande. Pessoal, gostaria agora de abrir aí para perguntas, quem tiver perguntas. Boa noite, não, boa tarde. O Kleber já tinha dado algumas dúvidas com a gente, agradeço, inclusive, né? Uma dúvida que ela fica, essas dúvidas e dicas que fizemos aqui no Paraguai, que ela fica um pouco relevante, eu entendi sobre o NCM, mas qual a dúvida? Por exemplo, eu estou importando insumo para essa garrafa. Tá? Eu importei, esses insumos representam 70% do custo desse produto. Eu me enquadro na lei de Maquila ou eu tenho um percentual máximo que eu posso usar no meu custo de importação e mais que seria o custo interno, né, que eu tinha. Foi claro, né, também? Sim, foi claro, tá correto. Na realidade, como nós comentamos e o Roger reforçou, nós temos que analisar caso a caso, tá? Então, na realidade, hoje, nada que vai não permitir a tua operação baixo da lei de Maquila se for 60%, 65%, 70% da tua operação, tá? O que tem que se tomar um cuidado é que essa seja uma operação que é uma operação consolidada, para evitar que realmente, eu vou importar aí 80%, 90%, vou maquilar aqui, vou montar aqui, vou enviar para outro país com benefícios tributários. Então, o Roger reforçou muito bem isso. A gente tem que só tomar um cuidado, porque tudo isso passa por um crivo do Ministério da Indústria e Comércio, tá? Então, a operação tem que entender que, na realidade, a tua operação, ela é uma operação que ela usa esse insumo como 50%, 60%, 70% da tua matriz de insumos, tá? E quem vai deliberar isso é o Ministério, tá? Então, na realidade, hoje fica difícil dizer, pode, não pode, não. Quem vai deliberar é o Ministério, tem critérios para isso, tá? E uma coisa importante que nós conversamos ali também o Paraguai, ele não tem relações comerciais e diplomáticas com a China, tá? Então, na realidade, hoje, até nós conversamos sobre isso, né? Alguns produtos dentro da tua matriz de insumos, se vier da China, tu paga o imposto daquela NCM, tu não é isento por ser da China. Tu pode importar, mas tu não é isento, tá? Então, por exemplo, hoje tu trazer zinco, tá? Para tu fazer galvanizar, tá? Tu pode trazer zinco do Chile ou da China, tá? O zinco que vem do Chile, o teu imposto é 0, o da China é 12,5%. Pode usar como maquila, não tem problema nenhum, tá? Só que tem, por isso que eu digo, cada caso é um caso, tá? Então, quando a gente faz um estudo de viabilidade, tudo a gente leva em consideração, e essa aproximação com a própria UNIC e REDIEX nos permite dar um feedback,
retorno bastante alinhado, porque tem critérios e critérios, tá? Ah, não tem relações com a China, não pode trazer, não, pode trazer. O nosso projeto mesmo, 15 anos atrás, é tecnologia da Sinoma da China, vieram 800 containers de lá, 2 navios a granel, tá? E mesmo assim nós conseguimos nos beneficiar de algumas coisas com a Lei 6090, tá? Há 15 anos atrás nos beneficiamos de quase 15 milhões de dólares só de incentivos da Lei 6090, tá? Então, pode importar? Pode, não tem problema. Os chineses podem vir com montar pode, não tem problema nenhum. Mas tem todo um critério para trazer técnico, trazer equipamentos, NCM, imposto, tá? Não é que o país fica fechado, não é isso, só que tem incentivos diferentes, tá? No painel que estava acontecendo agora há pouco, o pessoal mencionou lei de maquila para serviços, e me interessou bastante essa ideia. Então eu queria saber da tua experiência, como é que você vê a viabilidade do enquadramento de uma empresa de desenvolvimento de software, por exemplo, ou de serviços prestados em nuvem, nesse contexto de lei de maquila. Se faz sentido a implantação de uma operação dessa natureza aqui no Paraguai para prestar serviço para o Brasil ou para outros países do Mercosul, por exemplo. Obrigado. Muito boa pergunta. Eu vejo que tudo que for essa viabilidade de operação no Paraguai vale a pena estudar, tá? O Paraguai é um país extremamente radial, um país que hoje, em 2 horas, está nas principais capitais do Mercosul. Tá? E hoje, o serviço de desenvolvimento de software nós, da Câmara, que é comercial Paraguai Brasil, a gente tem recebido muitas consultas exatamente nessa linha que tu perguntou. Tá? E eu acho muito prudente a gente analisar essa viabilidade da lei de maquila para serviços, tá? Porque é uma tendência natural, tá? E o Paraguai está se desenvolvendo muito forte nesse sentido, tá? Então acredito que o Paraguai como estrutura comercial, estrutura de viabilidade tributária, tudo que for incentivos nessa lei e principalmente serviços que hoje de forma remota tu pode atender em vários locais é muito viável, tá? Com certeza lá a tua última linha vai dar um resultado diferente e bem positivo, viu? Um dos outros talks que a gente fez com a Cris Dias, que é a Dida comercial da RedX lá em São Paulo. E até o talk que a gente fez, ela estava no Rio de Janeiro, ela foi fazer uma apresentação junto com a Câmara de Comércio lá. E ela colocou ali alguns exemplos que são interessantes, porque sempre dá para avaliar a maquila. Então, você tem que chegar com o caso, vamos avaliar qual é o melhor cenário. Ela colocou ali exemplos de empresas de Santa Catarina que traziam camarão de Santa Catarina para o Paraguai, aqui se limpava, embalava e mandava de volta para o Brasil maquilado, utilizando o benefício da maquila. Então, é um exemplo que eu achei legal e que às vezes a gente não vai imaginar assim, será que eu posso usar maquila nesse caso? Também foi citado o exemplo de filmes que foram gravados na Europa e veio para o Paraguai para fazer a arte final do filme, também utilizando a lei de maquila. Na época dos call centers, não sei se alguém é da época dos call centers, daquele que as pessoas ficavam atendendo, ligando ali, se maquilava aqui no Paraguai. Hoje em dia é tudo IA, né? Então já caiu até esse benefício. A maquila perdeu para IA. Perdeu para IA. Se comparar assim, o que é melhor, maquila ou IA? É IA. É Brasil no serviço ou Paraguai? É o Paraguai. A gente tem uma média aí que a gente fala... eu particularmente falo, eu sou bem prudente, Kleber. Eu falo assim, tu colocar uma operação no Paraguai, tu vai economizar pelo menos 20%. Eu digo assim, o mínimo, porque dali para cima vai depender do teu produto. Então, a média é mais ou menos essa. Então, tudo que vocês imaginarem, vale a pena estudar. Montem um estudo. Eu achei muito legal essa questão do filme, do filme sendo feito a arte final aqui, eu achei disruptivo. A questão do camarão ali, tá? Eu achei interessante também, mas ela acha que é muito bacana. E tem outros talks ali que podem esclarecer outras dúvidas. Pessoal, é um bate-papo aqui. Vamos lá, vamos fazer pergunta. Boa tarde a todos. Kleber, uma dúvida, uma questão e uma curiosidade. 6090 é só para equipamentos? Essa é a dúvida, é a pergunta. Ou também pode para transformação? E a curiosidade é o seguinte, já que você está nesse projeto agora, atualmente, que você está avaliando o processo no Brasil com 15% de EBIT,
O processo normal, com 20% e 30% de EBITDA, e o processo maquilado com 43%, por que não já direto na maquila com 43%? Porque essa análise também do normal. É uma curiosidade. Perfeito? É isso aí. Bom, com relação à primeira pergunta, a Lei 6090 é benefício de incentivos fiscais de bens e serviços, tá? Então, na realidade, a gente fala serviço, o rapaz lá estava falando da parte de tecnologia, se enquadra na Lei 6090 também. Não é somente para equipamentos, é para serviços também, tá? Então, a Lei 6090, ela te beneficia também. Tu tem que ter, na Lei 6090, certificado de origem, tá? Certificado de origem, tá? Para poder ingressar com a tua NCM aqui, ter esse incentivo da Lei 6090, tá? Equipamentos usados podem entrar no Paraguai também, baixo da Lei 6090, tá? Porém, tem que ter o certificado de origem, tá? E geralmente quem emite o certificado de origem são as federações de indústria de cada estado, tá? E serviços também, tá? Serviços também tu pode te beneficiar através da lei de maquila, de 6090. E por que a gente avalia esses 3 cenários? Para entender o quanto o maquila é bom, tá? Por isso que a gente faz esses 3 cenários, tá? Para entender, 15% não é ruim, 30% é muito bom, 43% é espetacular, tá? Então, para vocês terem uma ideia, tá? Hoje, as operações, e não estão falando de lei de maquila, estão falando do Paraguai, tá? Hoje o Paraguai tu tem a questão dos benefícios, vamos botar benefícios aí, custo de mão de obra, tá? Hoje no Brasil, um funcionário vai te custar aí 2,4%, 2,5% do salário, mais ou menos, tá? Hoje no Paraguai 1,25%, tá? Então tu já sai aí numa arrancada ganhando um diferencial grande. Se tu analisa indústria, tá? Ou, por exemplo, por que no Paraguai está chegando grandes mineradoras de Bitcoin, tá? Nós, dentro do nosso grupo, nós temos a mineradora Pinguim, que está aqui em Hernandares, que foi uma fusão com uma empresa americana, e nós temos uma mineradora de Bitcoin. Tá? Hoje, a nossa fábrica de cimento, que é uma fábrica com uma capacidade de quase 1 milhão de toneladas por ano, tem uma subestação com 20 megawatts de potência instalada. Aqui a mineradora de Bitcoin tem a mesma subestação de 20 megawatts de potência instalada, ou seja, porque hoje no Brasil, enquanto a energia está $160 o megawatt, aqui está $45, $50 o megawatt, então teu custo variável é direto na veia, tá? Então, quando a gente analisa por que não ir direto à maquila, para entender o quanto o maquila é positivo, o quanto o maquila é bom. E também dizer que se não é maquila, não quer dizer que não é inviável, tá? Ou seja, se tu tem uma margem de 30%, é fantástico, tá? Fantástico, tá? Então, hoje mesmo nós operamos na nossa unidade de cimento, que é uma mineroquímica, que não é abaixo da lei de maquila, e hoje a gente, em termos de margem EBITDA, só pede para Dangote na África do Sul, tá? Só pede para Dangote, tá? Ou seja, pode pegar qualquer unidade de negócio de cimento do mundo que tiver, tá? Mesmo a Lafarge, Holcim, que são as maiores, Cemex, tá? E tal Cement, não tem melhor margem do que a nossa aqui, não tem. Só quem ganha Dangote lá na África, só, tá? Por quê? Incentivo fiscal, baixo consumo de energia elétrica, por mais que o transporte logístico seja longe, vem lá do norte para cá, mas tem uma viabilidade fantástica, tá? Então, muitas vezes a gente quer entrar no Paraguai analisando só maquila, mas não é só maquila, tá? Operar de forma normal também é muito viável, tá? Eu tô com um projeto agora da gente fabricar jet ski aqui, né? E tá praticamente 90% já. O motor vai vir do Japão ou do México. E toda a parte de fibra, tudo vai ser produzido no Paraguai, tá? Tudo. Então, só o motor e a parte elétrica vem do Japão ou do México. E eu queria saber, essa maquila daí funciona nesse sistema? Eu fabricar toda a fibra aqui, o casco inteiro vai ser fabricado aqui. Você montar num estaleiro, né? E daí só põe o motor e a parte eletrônica. Mais uma vez, tem todo o perfil de ser uma maquila, tá? Mas mais uma vez que nós conversamos, tá? Tem caso a caso, tá? Então nós temos que analisar. Tu vai importar o motor, vai importar o motor, tá? Agora tu vai importar insumos para fibra, para fazer a fibra, que também vai ser parte do insumo para montar o teu jet ski. Tem todo o perfil para ser maquila, todo o perfil, tá? Mas mais uma vez nós temos que ser prudente, tá?
Na realidade, dentro de um projeto, tem que fazer esse diagnóstico, tem que levar para avaliação e aceitação do Ministério da Indústria e Comércio e tudo, mas tem todo o perfil para ser maquila. Hã? Perfeito, tá. Perfeito, tá. Então, é que na realidade tem todo o perfil, ou seja, na realidade tu vai ter insumos, tu vai montar aqui e vai exportar, não tem problema nenhum, tá? Com certeza tu vai deixar várias unidades no Paraguai que o pessoal gosta muito aqui, tá? Tá bem? Mas tem que ser analisado caso a caso, mas tem todo o perfil para ser maquilada também, maquiladora, sem nenhuma dúvida. Não, na realidade tem que importar, tá? E eu acredito que tu importar é mais barato do que se comprar local, tá? Caso a caso, né? Perfil tem, né? Mas eu acho que esse estudo da viabilidade traz essa certeza. Tá? Fazer o comparativo das outras legislações e a maquila e o real benefício, principalmente quando tu tem um comparativo, né? Se você tem um comparativo do Brasil ou de outro local que você já produz, vai ficar muito claro essa tomada de decisão, né? A gente precisa aqui ser estratégico, né? A gente está aqui para ganhar dinheiro, né? A gente vem para o Paraguai para isso, né? Para ganhar dinheiro, para ter um local mais estável, né? Que a gente consiga se planejar a longo prazo. Então, o objetivo é esse, né? Vamos ser sinceros, objetivos aqui e diretos. Estamos aqui para ganhar dinheiro, vamos deixar a nossa contribuição, gerando emprego, gerando impostos, mas precisa ser mais benéfico do que onde a gente está. Nid, quer fazer pergunta? Kleber, a minha pergunta ela é simples. Falando da Lei 6090, eu ouvi alguma coisa que parece que vai ter alguma alteração. Se sim, na tua opinião, quais são essas alterações, mudanças? Já se sabe ou ainda está se estudando? Uma excelente pergunta, Nidy. Na realidade, saiu do forno hoje, porque o presidente assinou hoje as duas alterações da lei de maquila, a lei 6090, que eu desconheço, tá? Não sei, com certeza foi para melhorar o que já existe, tá? Mas eu não tenho essa informação, vai ficar essa dever de casa aí para nós passar para a Câmara, né? Uma coisa importante, né, e por isso que o Roger tem salientado muito essa questão do caso a caso, né? Nós nos deparamos agora com esse projeto que nós estamos fazendo essa potencial fusão aí de uma empresa brasileira com o nosso grupo aqui, das torres, né? De ser baixo lei maquila, isso aí não é o problema. Qual é o empecilho que está sendo criado? E é muito importante para vocês que são, para nós que somos empresários e executivos no Brasil, né? Qual foi dentro de um ponto do diagnóstico, quando a gente faz essa avaliação de um M&A, né? Qual é um dos pontos que nós levantamos, tratamos e tem gerado um pouco de dificuldade para a tomada de decisão de vir ao Paraguai? Geralmente, a maioria dos empresários, empresas brasileiras, não tem estrutura de comércio, de relações exteriores dentro da sua própria empresa, tá? Então, as empresas, para importar do Paraguai, elas teriam que criar uma estrutura de importação dentro das empresas, tá? E eles não querem gerar esse custo adicional, tá? Então, o que nós estamos tendo uma dificuldade no Brasil é que as empresas, nós queremos comprar do Brasil porque nós já temos uma estrutura, já temos o nosso modo operante, não queremos onerar o nosso processo montando uma estrutura de importação. Então, em torno de 60% dos clientes não querem importar, tá? E aí a gente está avaliando porque a gente falou dos 15%. Porque possivelmente vai ter que levar para o Brasil e do Brasil ser uma distribuidora para vender lá, tá? Mas a tua carga tributária te come parte da tua margem também. Então, muito importante essa análise de ver a viabilidade de se instalar no Paraguai, se seus clientes de vocês estão aptos a importar produto daqui, tá? Ou se vocês vão ter que assumir esse custo de onerar a empresa deles para manter essa estrutura, 1 ou 2 pessoas, ou 3 pessoas, não sei, na área de importação. Então, pode parecer algo tão simples, tá? Mas é o que pode inviabilizar esse projeto aqui, tá? Pode inviabilizar, porque nós não queremos. Tem 40%, não tem problema, a gente importa, não tem problema nenhum, tá? Então tem que analisar. Outra possibilidade também é analisar a possibilidade de uma trade no Brasil, que a trade tem benefícios fiscais tributários, tá? A gente está analisando isso também, quem sabe a possibilidade de criar uma trade daqui do Paraguai, leva para uma trade e a trade faz a distribuição, tem que ser analisado todo esse ponto, mas eu não tinha ainda passado por essa situação.
do cliente não querer importar porque ele não vai ter benefício, benefícios financeiros, tá? Ao contrário, vai ter mais um gasto porque vai ter que mudar um pouco a estrutura de recursos humanos aí, tá? Então, pode parecer pequenos detalhes, mas pode viabilizar ou inviabilizar o teu projeto, tá? Pessoal, nosso objetivo aqui hoje não é encerrar as discussões. Nosso objetivo na missão é que vocês conheçam o Paraguai, não se assustem do Paraguai. A gente fala português, todo mundo entende, principalmente nas regiões de fronteira. Não é uma terra de falsificações, como antigamente tinha esse preconceito. Então, a nossa intenção nessa missão é desmistificar essas barreiras que algumas pessoas enxergam. O Paraguai ele é acessível, ele é receptivo com os brasileiros. Então, o governo paraguaio ele quer esses investimentos, quer atrair empresários brasileiros para investir aqui. Então, a nossa proposta ela não se encerra nesses dias que a gente tem aqui. A intenção nossa é que vocês conversem com outros empresários, conversem com quem já fez esse caminho, né, conheçam outras empresas, né, muito a white label, muitas vezes, para quem está pensando em Paraguai, terceirizar uma produção local. É um primeiro passo. Em vez de fazer uma produção, vou terceirizar, mas vou utilizar uma maquila, montar esse planejamento, esse estudo. Eu estava falando antes com um empresário, eu montei, tirei a minha documentação, abri a empresa, abri uma trader, mas eu não sei o que eu vou fazer. Às vezes é assim, a gente trabalhar com esse planejamento, com a intenção, né, de investir num local mais seguro, mais estável, já é o início. Então a nossa proposta aqui é desmistificar o Paraguai como uma forma de investimento. Tá bom? Mais uma pergunta? Olá, Kleber, tudo bem? A minha pergunta é o seguinte: quando um empresário da área do agronegócio quiser vir para o Paraguai, quais são os principais benefícios que ele vai encontrar aqui? Muito bom, Nery. O Paraguai hoje ele se desponta aí como um grande produtor de soja, milho. O Chaco paraguaio hoje está surpreendentemente produzindo algodão de excelente qualidade. O Chaco, que tem um índice pluviométrico baixo, o pessoal está começando a ter safra e safrinha através de investimentos em irrigação, tá? Nós temos o Paraguai dividido basicamente em duas regiões, a região oriental e a região ocidental, tá? A região oriental basicamente é pecuária, tá? Menor índice pluviométrico, mas exige muitos investimentos aí, como argentinos e uruguaios trabalhando nessa desenvolvimento de irrigação e com resultados fantásticos, tá? E a nossa região ocidental, que é essa região que a gente mora, que a gente está aqui agora, que é o Alto Paraná, que é a região de Santa Rita, Canandiú, são regiões que já são consolidadas. Você chega em Santa Rita, parece estar num bairro brasileiro, né? São regiões aqui de terra muito fértil, tá? Mas existe uma discrepância já em valores de hectare. Para vocês terem uma ideia, enquanto hoje, aqui nessa região, que nós estamos aqui no Alto Paraná, hoje uma hectare de terra aqui vai estar rondando entre 30 e 40 mil dólares a hectare, tá? E não tem para vender, não tem, tá? Porque são regiões, áreas muito férteis, boas de plantar, regiões boas. O Chaco, que está em plano de desenvolvimento, compra terras por 3 mil dólares, tá? 1.500, 2 mil, 3 mil dólares, mas tem o teu CAPEX para poder fazer irrigação, né? Então, quais são os benefícios? Os benefícios são, por exemplo, quando a gente fala Lei 6090, tá? Hoje, por exemplo, tu vai comprar um exemplo claro, nós estamos fazendo um projeto com uma grande empresa do Brasil, que hoje eles terceirizam toda a operação de plantio e colheita da SLC, tá? Hoje tu comprar uma colheitadeira no Paraguai, no Brasil, tu vai sair na faixa aí de uns 3, 4 milhões de reais, dependendo, uma plataforma de 30, 35 pés, na faixa de 5 milhões de reais. E hoje o Paraguai, o que pode ser feito? Tu pode importar uma colheitadeira da Europa, Estados Unidos, aí, com um ano de uso, que é zero, tá? Tu vai comprar ela por 500, 600, 700 mil reais, 5 vezes mais barata. Traz para o Paraguai, tá? Tu pode nacionalizar ela, tá?
E depois, se quiser levar para o Brasil para fazer operações, leva como importação temporária e traz novamente para o Paraguai. Então, pode ser feito dessa forma, tá? Se for o homem do agro, tá? Brasileiro, ele pode usar essa colheitadeira tanto aqui como no Brasil, tá? Então, dependendo da logística, tá? Então, tem esses benefícios nesse sentido, tá? Hoje, basicamente, tu tem o Paraguai tem um índice pluviométrico bastante irregular nas zonas aí, mais aqui na região ocidental de 1.700, 1.800, 2.000 milímetros por ano, tá? Enquanto na região do Chaco, 600, 800 por aí, que é um pouco mais baixo, tá? Mas o pessoal está usando a irrigação. Então, o que eu vejo na questão do agro, que vai dar um boom, tá? Não tem a menor dúvida, com a questão aí da bioceânica, que vai ligar o nosso Atlântico ao Pacífico, tá? Então, hoje, o Paraguai não tem acesso aos oceanos, tá? E através desse projeto aí da bioceânica, não tem a menor dúvida que vai dar um boom. Inclusive, nós estamos avaliando, hoje a gente traz ainda para a nossa unidade de negócio, importamos alguns materiais da China, e vem através de Palmira, Uruguai, do Uruguai vem através de barcaça para cá, tá? Nós já estamos avaliando que através de Equique já vai ser mais barato com essa obra que está começando aí na bioceânica, tá? Já está pintando-se ainda mais barato que trazer lá por Nova Palmira. Então, Neri, nessa linha essa questão do incentivo fiscal, tá? Essa questão de não ter a dificuldade. E o Paraguai tem uma coisa muito importante. O Paraguai hoje ele importa muito cal agrícola, tá? E o Paraguai hoje é um dos países que mais jazidas tem na região oriental, tá? Então tem muito para ser desenvolvido nesse sentido, que é a dolomítica, né? Tá? Então tu tem uma possibilidade muito grande de reduzir o teu custo de hectare. Hoje basicamente tu vai estar gastando aí na faixa de 20, 27 sacas por hectare de soja de gasto, né? E a produtividade no Paraguai é em torno de 10 a 12% maior que do Brasil, tá? Então tem esses incentivos aí que vale a pena, né? Vamos lá, vamos para a última pergunta aqui, depois a gente encerra por causa do horário. A minha é rápida e tranquila, Kleber. Você comentou sobre um dos riscos, que é ter uma área de Comex dentro da empresa que você for montar aqui. Nós visitamos, essa terceira vez que está vindo no Paraguai, fizemos várias visitas em outros empresários, e eu queria a sua opinião se realmente tem a ver o que eles colocaram para nós. Falaram, foco, frete. Importantíssimo vocês fazerem uma conta muito apurada de frete. E o outro é energia. Tem abundância, mas falta muito. Então você tem que ter uma boa estrutura, dependendo do equipamento, para suportar essa falta de energia. Isso é real, esses riscos? Muito bem levantado esses dois pontos. O primeiro ponto da logística foi o que eu comentei no primeiro momento, né? Onde tu tem que definir muito bem o impacto da tua logística no teu custo final, para definir onde é que tu vai estar instalado, tá? Nós estamos aqui agora hoje nós estávamos conversando até no almoço, tá para ser já a segunda ponte aqui de Cidade do Leste para Foz do Iguaçu está terminada, só faltam os acessos tanto do lado do Paraguai como do lado brasileiro, tá? Que isso vai nos ajudar tremendamente a questão logística, vai diminuir o tempo de permanência dos caminhões de lado a lado, tá? Então isso vai ajudar muito nesse sentido, mas tu tem que entender muito qual é o grau de impacto do teu frete no teu valor, no teu custo final, tá? Então o valor do frete tem que ser muito bem analisado, sim, tá? E depende para que mercados vai. Bom, meu mercado vai ser, não sei lá, vai ser Cuiabá. Pô, não tem sentido tu botar tua maquila aqui, bota tua maquila aí em Pedro Roncavageira, tá? Não, meu mercado vai ser, não sei, vai ser, por exemplo, Montevidéu. Pô, analisa se vai de barcaça ou se vai de caminhão. Tudo isso tem que ser analisado, tá? Mas tem que ser apurado de forma muito contundente a questão do frete, tá? E a questão da energia é muito interessante. O Paraguai é um dos países que mais geração de energia elétrica tem no mundo. Ou seja, Itaipu tem 18 turbinas, das 18 turbinas, somente o Paraguai usa apenas 2 turbinas, tá? Então tem energia, como a gente fala, que tem energia patada, tá? Tem boa distribuição, transmissão, excelente transmissão, tem linhas de 200 kV, de 500 kV, mas a distribuição é precária, tá? Então existe um plano do governo para melhorar a distribuição, tá? Então tem que saber exatamente onde é que tu vai estar instalado, tá? Tu não pode estar instalado numa unidade de negócio onde é fim de linha que
começa a nublar e cai a tua rede elétrica, tá? Então tem que ser analisado tudo isso, analisar, dependendo da tua potência instalada, se tu vai ter que fazer um investimento numa subestação interessante, mas é muito interessante isso, aonde tu vai te instalar, tua potência instalada e se tem energia disponível, tá? Esse é o grande desafio. Eu não digo é um desafio, mas eu vejo como grande oportunidade, tá? Porque na realidade vai chegar um momento, o Paraguai já está estudando essa questão da energia livre, vai chegar esse momento, não tem a menor dúvida, tá? A gente fala, pô, o Paraguai tem aí um megawatt 20%, 4 vezes mais barato que o Brasil, mas já estão pensando em energia solar aqui, que aqui no Paraguai uma coisa que é gratuita e é forte é o sol, que é quente, tá? Então, tudo isso está sendo a questão de energias renováveis, energias alternativas, tá? Mas é um ponto importante, porque é uma preocupação do governo, pensando em 2030, o investimento na área de distribuição de energia, tá? E só, expliquei, tá bem? Tá? E com relação, só para terminar, ou seja, conheçam o Paraguai, tá? O Paraguai é um país de oportunidades, é um país que, quando eu cheguei aqui, eu lembro que me comentaram, disse, pô, o Paraguai tu chora 2 vezes, né? Quando tu vem, que tu não quer sair do teu berço, tua área de conforto, e quando tu vai embora, porque é muito gostoso estar aqui. Eu, por enquanto, só chorei a primeira vez, não chorei a segunda ainda, né? Tá? Mas é um país que vale a pena conhecer, como o Roger falou, tem que desmistificar essa questão de achar que o Paraguai tudo é errado. Não, o Paraguai que nós temos que aprender muito com o Paraguai, tem que aprender muito, a gente tem boas práticas aqui, é uma mão de obra bacana, tem muitas oportunidades, é um país fácil, é um país que trata muito bem o estrangeiro, as pessoas têm vontade de trabalhar, as pessoas têm vontade de ajudar, é um país que cresce de forma sustentável, um PIB aí de 3,5% a 4,5% constante nos últimos 6, 7 anos, inflação controlada na faixa de 4% a 4,5%, ou seja, é uma grande oportunidade, risco tributário e financeiro praticamente nada. O Paraguai, para vocês terem uma ideia, o Guarani, nos últimos 70 anos, é a moeda mais estável da América, tá? Mais estável, tá? Então é um país que realmente toma cuidado com isso, nós temos políticas de governo adequadas, então, claro que todo investimento de empresário dá aquele frio na barriga, vou ou não vou, né? E quando dá o frio na barriga é porque está fazendo a coisa certa, que a coisa está boa, quando dá aquela preocupação, né? Então eu acredito que através de primeiro a ideia, pô, quero ir, quero conhecer, pô, já é o primeiro passo. Segundo passo, faz uma boa avaliação, faz um bom diagnóstico, estuda bem a viabilidade, analisa bem a tua logística, analisa bem a questão tributária, analisa bem qual é o teu resultado, compara com as tuas operações. Então, é um mundo de oportunidades, mas também tem um mundo de análise para ser feita, tá? Então, quando vir dar o passo firme, tá? É um passo já consolidado. E nós das câmaras, aí, tanto o Brasil-Paraguai como o Paraguai-Brasil, temos aí a obrigação e a satisfação de poder apoiar, de poder ajudar, de tirar as dúvidas, né? Para isso que nós estamos, para ser facilitadores do processo, tá? Então, ficamos aí à total disposição e sempre será um grande prazer, viu? Legal, obrigado, Kleber, sempre disposto, sempre disponível aí, e não é de agora, né? Então a gente já tem uma longa estrada, e o Kleber é nosso executivo da Russell Bedford, então é disponível aí para outras tiradas de dúvida. Pessoal, obrigado, a gente segue nos próximos talks aí que a gente vai gravar, todos estão convidados, a gente informa vocês no grupo da missão ali, que todos estão participando.